Nós vamos ler a partir do versículo 3. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era. Tenham cuidado de que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, por causa do aumento da iniquidade. O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Senhor, obrigado pela tua palavra, acrescenta a tua bênção sobre nós e fala ao nosso coração nessa manhã. Obrigado pelo teu cuidado, Deus, que através da palavra do Senhor possamos compreender o que tu desejas falar às nossas vidas hoje, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Mateus 24 traz um panorama muito interessante sobre a volta de Jesus, mas não somente sobre a volta de Jesus. Eu quero atentar para os sinais da volta do Senhor, porque muitas vezes nós olhamos os sinais, sentimos até algo no coração: meu Deus, o Senhor está voltando. Alguns sentem medo, né? Mas muitas pessoas, elas não se posicionam como devem se posicionar mediante os sinais da vinda de Jesus. É necessário que eu e você tenhamos os olhos abertos. E é interessante para mim pregar sobre esse texto, porque eu me lembro muito na minha adolescência, quando eu sentado nos bancos da igreja, eu ficava ali imaginando sobre a volta de Jesus. E é como se eu voltasse àquele momento, relembrasse sobre esse momento, né, e dissesse assim, quando as pessoas estavam pregando o evangelho naquele tempo, nos cultos, pregava até muitas vezes como um sinal de medo, de temor: olhe, Jesus vai voltar logo, viu? Arrume sua vida, se organize e tal. E gerava um medo nas pessoas. E muitas pessoas vinham para Jesus por medo. Eu ficava: será que a gente vai conseguir ter filho, alguma coisa, casar? Porque Jesus vai voltar logo, né? E estou aqui com 38 anos, já faço 39, Jesus ainda não voltou. Mas isso significa o quê? Que a longanimidade de Deus, ela é extensa, e Deus, ele deseja salvar muitos, né? Só que nós precisamos prestar atenção em algumas coisas importantes nesse texto. Primeira coisa que Jesus diz aos discípulos: que ninguém os engane, porque o engano
é um instrumento do diabo muito forte para nos tirar do foco da realidade. Nós temos muitas pessoas enganadas. A volta de Jesus, ela pode acontecer agora, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 10, 20, 100 mil anos, e você não sabe quando será. Mas o mais importante não é quando será, é ficarmos atentos aos sinais da volta dele e qual é o nosso posicionamento diante disso. É assim, nós estamos vendo os sinais e estamos correndo para nos organizarmos, ou estamos vendo os sinais e o sinal serve como afirmação do retorno de Jesus? Obrigado. Então, olha, tudo que vocês falam aí dá para ouvir aqui, viu? Não pense que o pessoal fala como se dá para ouvir tudo aqui que vocês falam aí. Como nós lemos no texto, por exemplo, de oferta hoje, falando sobre aquela questão do servo inútil que escondeu o talento que recebeu, né? E eu trouxe hoje uma nova forma de ver esse texto, que Jesus está ali abordando, na verdade, o quanto nós não valorizamos aquilo que nos foi dado, né? Do que só olhar e dizer assim, ele não multiplicou. Mas ele não multiplicou por quê? E o coração dele foi revelado que ele estava, na verdade, com preguiça. Ele não queria trabalhar, né? O que ganhou 5 talentos fez o quê? Dobrou o número. O que recebeu 2 dobrou. O que recebeu 1. E olhe, preste atenção, se Deus está falando isso, que o Senhor confiou a ele 1 talento, é porque acreditava que ele pelo menos ia produzir mais 1. Não que ele ia esconder. Então isso, eu posso pegar esse texto e falar diversas coisas. Qual é a nossa pregação do Evangelho hoje? Você multiplicou quanto? Você vai chegar diante de Jesus e vai dizer o quê? Olha, eu guardei a tua palavra, eu ganhei quantas pessoas para o Senhor? Porque a vida no Evangelho é sobre responder a Deus. É você valorizar aquele que subiu na cruz, morreu para nos salvar, restaurou a nossa sorte, mudou a nossa vida, né? E dizer assim, eu confio no que eu fiz por você e eu estou te entregando algo poderoso para a sua vida hoje. É a oportunidade de recomeçar. Eu vi ontem uma coisa que me chamou a atenção. Todos sabem, né, que houve 3 terremotos na Venezuela, num país vizinho aqui, irmão. Foi sentido até na nossa fronteira. E eu vi uma foto do cara mostrando assim, e ele disse assim, hoje nós recebemos de Deus uma nova chance para recomeçar. Ei, queridos, diante do caos, de tudo quebrado, enquanto muitos de nós temos uma casa, temos um lugar para dormir, temos alguma coisa para comer, a situação do país já não era boa, economicamente, tentando recomeçar, porque ainda existe, né, o velho imperialismo chavista que não deixa outras nações irem ajudar, estão até impedindo das ajudas chegarem. Acho que eles estão com medo de que no meio disso venha alguém para tomar o país. Se quisesse tomar, já tinha tomado. A burrice deles é tamanha, né? Como alguém que apoiou todo esse governo, realmente não tem massa encefálica para pensar isso. Mas foram 3 terremotos seguidos. E isso prejudicou, tem gente ainda viva, debaixo dos escombros e etc. Diante desse cenário caótico, tem gente dizendo assim, eu recebi a chance de recomeçar.
E às vezes nós, uma doença ou qualquer coisa, uma situação difícil, não estou dizendo que não é difícil para você, uma situação difícil para mim e para você, você olha para o cenário e diz: Senhor, por que o Senhor me deixou aqui? Porque o Senhor me colocou nesse negócio? É porque Ele confia no fruto. Ele confia tanto no poder dele que, se você tiver fé, você vai conseguir transportar aquela situação para outra. Amém? A palavra diz o que? Que nada é o que para Deus? Impossível. Nada é impossível para Deus. Então, uma coisa importante hoje é que não sejamos enganados. Diga para o seu irmão: não se permita ser enganado. Não se permita, Cauã, não se permita, Pamela. Não se permita ser enganado, porque esta é a vontade do inimigo, porque através do engano ele te leva para longe da vontade de Deus. Ele nos leva para longe do conhecimento, para longe do entendimento. Porque quando o homem é exposto à verdade de Cristo, as coisas começam a bugar na cabeça dele, ele começa: meu Deus, como assim? Algumas vezes eu dialogo com minha filha, que vai fazer 13 anos, e a gente vai conversando algumas coisas, e eu vou demonstrando para ela: olha, a única religião que existe no mundo, que o próprio Deus envia seu filho, mas vem junto com ele para se sacrificar pelos seus seguidores, é o Evangelho em Cristo Jesus. É só a cristã evangélica. É só a religião cristã. Porque em outras religiões, ninguém quis se colocar como sacrifício. Ninguém se colocou se sacrificando. Até na religião monoteísta dos muçulmanos, que Alá significa Deus, Alá não mandou seu filho. Eles não acreditam nisso. Mas é interessante, eles acreditam que eles se matando, eles se sacrificando, eles vão ter uma recompensa. Mas eles não conseguem, eles acreditam, já parou para prestar atenção nisso? Na verdade, o que eles estão dizendo? Isso é um Deus fraco. Isso é um Deus fraco. Que ele teve que, para me salvar, ele teve que sacrificar seu filho. E quando você entende que o sacrifício não foi só do seu filho, você, quando conhece a Trindade, você entende que Deus estava ali também. Como é que um Deus se sacrifica? Aí não significa que ele é fraco, significa que ele é amor. Porque Deus não tem amor, ele é o amor. Vocês estão entendendo a profundidade desse negócio? Isso para arrebatar o nosso coração. Ele é o próprio amor. Não é só que ele sacrificou o seu filho, ele não é fraco, ele é amoroso. Ele veio, se para salvar aqueles que eu criei, se a última coisa é essa, eu vou lá. Mas isso significa o quê? Que eu e você dependemos dele. Deus não deve nada a ninguém, porque se o homem pode se sacrificar por Deus, significa que ele não precisa de Deus. Esta que é a verdade. Mas quando Deus, para salvar o homem, usou o seu próprio filho, e demonstra que sem Deus o homem não pode fazer nada. E ele disse: sem mim nada podeis fazer. E é essa revelação que chega ao nosso coração, nos arrebata, nos chama para perto. E por isso que nós, quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para Jesus, nós ficamos admirados, e aquela emoção verdadeira invade o nosso coração e consegue quebrar as fortalezas do nosso ser e nos leva para perto deste amor que é tão maravilhoso. Uma jovem, não vou lembrar o nome dela agora, uma artista conhecida, dos mais novos e tal, ela vivia apegada à bruxaria, ao mundanismo,
até que Jesus chegou no coração dela. Uma pessoa que se vestia, se caracterizava como alguém, fazia parte, que a sua vida era dirigida pelo diabo. Existem cultos de adoração a Satanás e etc e tal, templo, pessoas que usam roupas e etc. E o diabo muitas vezes parece que é poderoso, mas sabe o que é interessante? É que em Cristo Jesus, a libertação, a salvação, ela é simples, porém muito poderosa. Jesus, ele fez um sacrifício tão perfeito, e ele está dizendo isso para os discípulos: não deixe ninguém enganar vocês. Sabe por quê? Essa mensagem iria chegar até mim e você hoje, 28 de junho de 2026, isso foi escrito há mais de 2000 anos, e hoje nós estaríamos lendo no nosso culto. Jesus já sabia que isso chegaria ao nosso coração. Não deixe ninguém enganar vocês, principalmente. Por que ele está dizendo que não deixe enganar? E por que eu estou falando, o Espírito Santo está me levando a falar sobre Jesus? Vamos voltar para Mateus 24, os 2 primeiros versículos. Versículo 1 diz: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou. Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos disseram: Jesus, vem cá. Olha o templo como ficou bonito. Por quê? A ideia dele era o quê? Foi restaurada a casa do Senhor. E Jesus falou que ele iria destruir aquele templo. Ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. E os discípulos ficaram, não só os discípulos, mas os fariseus diziam: como é que esse cara vai construir em 3 dias algo que levou anos para conseguir construir? É porque não seria mais templos feitos por mãos, mas templos a quem Deus confiou a vida, o fôlego de vida que foi dado a mim e a você. Então, aonde é que Deus agora vai habitar? Eita coisa poderosa, dentro de mim e de você. Não vou mais usar as mãos dos homens, eu já criei o lugar onde eu habito. Eu já criei um lugar onde eu vou habitar, dentro de vocês. Por isso que voltamos para a parábola do talento. Foi lhe dado uma chance, e você fez o que com ela? Multiplicou ou guardou para você? Crentes em Cristo Jesus, nós precisamos todos os dias pensar: poxa, eu falei de Jesus para alguém hoje? Está na fila lá do caixa, no seu trabalho, em algum lugar. Eu preguei o Evangelho para alguém hoje? Eu preguei o Evangelho com a minha vida? Eu recebi bem as pessoas que vêm até mim? Você carrega uma palavra poderosa? Qual, pastor? Quando você se despedir de alguém, diga que o Senhor te abençoe. É interessante que muitas pessoas que eu encontro no meu dia, às vezes Uber, um atendente, e eu digo, terminou lá o serviço, eu digo: Deus te abençoe, você tem um bom trabalho. E as pessoas ficam admiradas. Por quê? Porque é escasso alguém responder a um bom atendimento. É escasso as pessoas amarem umas às outras. É escasso as pessoas abençoarem umas às outras. Mas nós não fazemos parte deste mundo, amém? Amém ou não? Amém. Nós fazemos parte de uma nova vida, um novo tipo de gente, que agora o Espírito Santo habita. Mesmo que você lute contra isso,
Mas o Espírito Santo está habitando em você, está te conduzindo à verdade, dizendo: ei, mude o posicionamento, mude a forma como você enxerga o mundo, ame como eu amei. O mundo todos os dias, nós estamos num cenário caótico financeiro no mundo. E sabe o que é interessante nesse tempo de cenário caótico e financeiro? É lembrarmos que nós dependemos de Deus totalmente, de forma que não é sobre dinheiro a nossa vida, não é sobre mamon, é sobre o fôlego de vida e o sustento que nós temos de Deus que vem do seu trono. Assim como nós enfrentamos uma pandemia, os que sobreviveram, porque tinham um propósito de Deus. Mas essa é a pergunta que fica para mim e para você. Sobrevivemos a uma pandemia, para quê? Para buscarmos os nossos próprios interesses, ou buscarmos os interesses de Deus? E dentro dos interesses de Deus, sermos felizes e superabundantes. Isso é algo a pensarmos, porque, queridos, como eu falei semana passada, Deus, Ele não nos dá bênção que acrescenta dores, mas você pode procurar a dor para dentro da bênção que Deus te deu. Você pode buscar como? Traição, mentira, envolvimentos errados, falta de oração, falta de adoração, falta de leitura da palavra. Nada começa do dia para a noite. Começa com as pequenas concessões, e nas pequenas concessões nós vamos sendo levados a grandes problemas, a se aliar a grandes coisas. Você acha que alguém que caiu em corrupção é porque ele começou do dia para a noite? Não, ele vem sendo corrompido ao tempo, vai. Aí as pessoas: não, rapaz, está todo mundo aí roubando, a gente vai pegar um pedacinho também, estelionatário não é preso não, e vai assim, ó, e o cara vai entrando. De repente está a polícia na frente da casa do cara, dentro de um castelo de ilusões que ele criou. Essa semana mesmo, foi preso aí um pessoal, distribuidor de combustível. Porque você já parou para pensar que o diabo, ele nunca faz alguém prosperar de forma inteligente? Você vê que a maioria dos que são presos, a grande maioria, são pessoas que não têm bons critérios para julgamento social. Aí quando chega na casa desses caras para prender, é porque eles eram ostentadores. O cara tinha muito carro. Você tem ideia no Brasil quanto custa um Porsche, por exemplo? O problema não é só comprar o carro, é manter esse carro. Você não tem aqui na nossa cidade um mecânico top para esse carro sempre. Às vezes o carro tem que ser levado para outro lugar, ou pagar. Por exemplo, se você tiver uma Ferrari, você está achando que vai parar ali no posto, botar qualquer gasolina, bota 10zão aí, não pode, não é moto não. Vai chegar no mecânico da esquina: ei, mexe nisso aqui. Quando ele abrir, ele desmaia, ele não nem entende como funciona aquela transmissão ali, tudo. Era o sonho da vida dele, ele nunca abriu um livro para ler. Aquilo ali não é coisa de gente que aprendeu por intuição não, meu filho. Então, esses caras vão, aí eles juntam muita coisa. O cara que foi preso essa semana, na casa dele, tinha brinquedos de adulto, né? Que é com as motos, os quadriciclos diferentes, você pode andar nas dunas, na lama. Você vê que é logo aprendido um monte de coisa. Porque a Polícia Federal começa a olhar, eles ostentam na internet, todo dia ali, o cara não sabe nem falar direito. Fala problema, chicrete, não sabe nem falar direito, né? Não junta lé com cré, o cara não sabe conjugar o verbo, aí está no carrão, aí ok, aí a polícia começa: vamos atrás. Se for tudo limpo, beleza, mas quando ele vem inconsistência aqui, está estranho, vamos, e vai. Aí pega a mulher do cara, filho, começa a juntar tudo, irmão. Somente hoje, que na era tecnológica,
que facilitou a nossa vida, mas também facilitou o trabalho da própria investigação. Tudo está conectado hoje. Aí quando você vê que esses caras caem, né, quando ele cai, não foi uma investigação, isso é uma perseguição. Meu filho, perseguição não. Isso foi um trabalho muito profundo, levou tempo. Eles deram a corda e deixaram tu se enfocar. Sabe quando você assiste um filme, vamos fazer um acordo melhor para entregar alguém maior? É o que acontece mesmo, é normal. Porque tem que ir na fonte tem que ir na abelha rainha. Você não vai pegar só as abelhinhas pequenas, tem que ir na abelha rainha. Tem um filme muito bom, se você puder assistir, Som da Liberdade, que fala sobre escravidão sexual de menores. Até o ator principal, o Jim Caviezel, que fez a Paixão de Cristo, que foi Jesus na Paixão de Cristo, esse cara até foi muito injustiçado por Hollywood, porque também ele se converteu ao cristianismo depois do filme, depois de fazer o papel de Jesus ali, né, aquele filme do Mel Gibson. Ele é o protagonista principal desse filme. E o cara que é baseado na história, ele era agente dos Estados Unidos, da polícia, e ele estava cansado de prender só os pedófilos. Toda semana tinha uma batida, e prendia e tal, ele via um material assim muito terrível. Ele, cara, a gente precisa ir na fonte, porque isso aqui não vai acabar, entende? Ele, vamos na fonte. E aí ele buscou, vê como é que esse cara tinha um desejo. E pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Tem a ver com o que recebeu um talento e não enterrou. Sabe o que esse cara fez? Ele não se contentou com a coisa básica, e ele pegou a sua vida e colocou à disposição para salvar meninas e meninos. A idade dela, gente, o seu neto. Esse cara tinha filhas, olhou assim e disse, não pode. O que se vê é muito nojento. E ele buscou financiadores para financiar, porque ele teve que pedir demissão do FBI, porque o governo não quis investir na época, porque era muito... A investigação assim, tinha muita nuvem ainda, se vocês puderem me entender assim. Não tinha provas muito concretas, então tinha que fazer muita investigação. Aí quando você envolve promotores, essa coisa toda e tal. Mas ele conseguiu. Tinha um cara que gostava, o cara era bilionário da tecnologia e gostava dessas coisas de polícia e tal, era fissurado nisso. O cara investiu dinheiro, Wallace, nisso aí. O cara investiu grana mesmo, milhões. Sabe onde foi que eles foram parar? Um resort que tinha um país daqui da América Latina. Um resort onde se fazia turismo sexual com essas crianças. Para a glória de Deus, conseguiram prender na fonte dos caras. Aí você diz, isso se acaba? Não. Mas eu não posso ficar olhando e dizer assim, não vou fazer nada, porque não vai se acabar. Entende? Primeira coisa do engano, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, porque ainda não é o fim não é sobre guerras. O fim é sobre a pregação do Evangelho de Cristo a toda e qualquer criatura. Você tem ideia? Tem voluntários que estão lá agora, nos escombros, dando suporte, voluntários cristãos que estão lá pregando o Evangelho, trazendo consolo nesse momento. Neste momento agora, tem irmãos que estão lá, pregando o Evangelho, porque não se contentam com a própria vida, tem que ajudar o outro mesmo. Eles se colocaram em risco para ver vidas salvas, para ver pessoas transformadas. O que eu quero trazer para mim e para você hoje, não é um conforto, se não vai deixar de ter, não, é trazer para o nosso coração uma certa indignação e dizer assim, eu não posso olhar e dizer assim,
Ele escolheu, ela escolheu, deixa para lá, deixa morrer no inferno. Não, não vamos fazer isso. Amém? Não podemos fazer isso. Nós precisamos buscar do Espírito Santo sabedoria e estratégias. O trabalho de Rafaela os momentos ali os momentos de tudo que tinha assim, um aniversário, alguma coisa, aí sempre tinha uma comemoração, né? E aí pedia para ela orar, pedia para alguém orar ou rezar. E eu vou trocar de microfone, tá, tia? Aí, a chefia dela, como houve mudanças na empresa, entrou um rapaz que ele é homoafetivo. E o cara não tem religião, aquela coisa toda, e meio que brecou essa situação, né? De orar, de ter esse momento. Eu disse, minha filha, use novas estratégias do Espírito Santo. Peça ao Senhor estratégia. Reúne o pessoal na hora do almoço. Ó, quem quer aí? Tem um tempo de oração. Vamos orar aqui. Vamos ler a Bíblia. Faz um clube do livro. Reúne as pessoas. Gente, as pessoas estão carentes. É tanto que muita gente procura ela para pedir oração. São muitos que não conhecem a Deus, ainda não conhecem a esse Deus amoroso, salvador, como nós conhecemos. Mas aí vai fazer o quê? Vai se retirar e deixar para lá? Não, vamos nos posicionar e dizer assim, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para cooperar com você, eu estou aqui para ajudar a sua vida, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Às vezes você nem vai estar bem. Essa semana um amigo me procurou, no momento que eu não estava bem, até ria assim, meu Deus. Às vezes a gente pensa, parece que é uma peça que o Espírito Santo está pregando para nós, e aí? Libera do que tem. Não posso ser enganado. Eu não posso olhar para o cenário caótico e dizer assim, Deus não vai fazer nada. Não, Deus vai fazer. Porque Ele nos levantou com um propósito, Ele nos levantou com um objetivo. Tenham cuidado que ninguém os engane. E aí Jesus vai falando, virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, que é Salvador, e vai enganar muitos. Quantas pessoas não tem aí enganadas? O preferir terceirizar a adoração, preferir terceirizar a vida para um líder. Tem muitas pessoas que precisam ter a consciência que a recompensa vem do Senhor, não vai vir das pessoas. A recompensa virá do Senhor e não das pessoas. Você honra alguém, você vai ter recompensa que vem de Deus. As pessoas podem ser instrumentos, e elas às vezes nem sabem que estão sendo instrumentos de Deus para a sua vida, mas a recompensa só vem do Senhor. Ela não vem de alguém que você confia, que você gosta. Às vezes a pessoa que você confia e gosta, ela não está sensível para te ajudar, mas aí Deus usa alguém totalmente aleatório, é porque dentro da bênção de Deus que Ele tem para nós, Ele precisa levantar pessoas como instrumentos dessa bênção, porque é plantando que se colhe, é fazendo o bem que você vai conservando aquilo que você tem no Senhor. Então, eu vejo às vezes pessoas enganadas, bajulando homens e mulheres, porque acredito na bajulação vou ter alguma coisa. Não, é no coração livre de quem entrega, de quem faz para não ser visto. Se é visto, ele glorifica a Deus. Estão entendendo? Às vezes você vai fazer e vai ser visto, não tem problema. O problema não está em ser visto, o problema está na nossa resposta.
A quem nós glorificamos quando somos abençoados? A quem damos a glória quando somos recompensados? Entende? Aquele servo inútil, como foi dito na parábola, ele não vai poder nem glorificar, né? Direcionar para quem? Se ele escondeu. Ele escondeu o que tinha. E parem para pensar como é que nós podemos esconder tamanho amor e salvação que nos foi dado. Estamos olhando o cenário, as dores de parto têm aumentado, e nós precisamos de uma coisa muito importante: continuar crendo no sinal da volta de Jesus, e não deixar de anunciá-lo. Amém? É sobre isso, os sinais da volta de Jesus. É para nos fazer lembrar, presta atenção, da mesma forma como o arco-íris. Claro, isso aí é essência. Está derramando, foi derramado ontem porque caiu. Aí deixa aí, que vai deixar cheiroso. Então, o que foi derramado sobre nós, do amor de Jesus, é isso que nós pregamos, anunciamos e falamos aos outros. Essa mensagem que chegou até nós para salvar a nossa vida, é nela que nós devemos confiar, é nela que nós devemos garantir a salvação. Nós não podemos olhar para o que Jesus fez e dizer: tá bom, tá legal. Muitas vezes é o que se faz: valeu, Jesus, muito obrigado, você é fera. Eu vejo o comportamento de gente como se fosse assim, não com quebrantamento, diz assim: meu Deus, o que me era prometido era o inferno, Jesus me deu o céu. O que me era prometido era a destruição, e Ele me deu uma nova chance de restauração. Então, irmãos, nós precisamos ficar incomodados com as pessoas que estamos vendo indo para o inferno, e a gente calado. E a gente, às vezes são pessoas que já conheceram o Evangelho, mas estão agora distantes, querendo o mundo, as coisas do mundo, se posicionam em amar e dizer: meu irmão, não é isso que Jesus planejou para você. Volta para Cristo, volta para o Senhor, volta para a tua casa. Mas eu me entristeci com a igreja. Não tem problema, tem muitas outras. Você se entristeceu com uma instituição, você não se entristeceu com a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo continua amando os seus irmãos. Você pode ficar triste com a denominação. E eu acho interessante que as pessoas parecem cegas diante de algumas denominações. Eu estou no Evangelho há muito tempo, mais de 30 anos. Eu já vi muita coisa. Como filho de pastor, eu já ouvi muita coisa. Eu já ouvi na idade da minha filha mais velha coisas piores. E dali eu dizia: meu Deus, como é que eu posso guardar o meu coração diante disso? Então guardei meu coração no Senhor, sabendo que o homem é falho, eu sou falho, mas Deus, Ele é fiel, Ele não muda, e Ele pode me ajudar, porque o que é impossível para mim é possível para Deus. Amém? Então o Senhor está nos convocando a não olhar para a circunstância e dizer assim: ela é muito grande, pode nos destruir, mas Deus é poderoso para nos restaurar e nos levantar. Às vezes nós estamos em busca de conforto e de estabilidade, e Deus parece que nos leva a lugares mais de confronto do que de conforto e estabilidade. Porque tem uma obra que Deus está fazendo em nós e quer fazer também através de nós. Você pode ser um grande instrumento de Deus, com pessoas que você vai encontrar no dia a dia. Às vezes eu me deparo com homens, porque muitas vezes o homem, quando está perdido no pecado, ele acha que todo mundo é igual, né? Então, se eu estou num lugar assim, o cara: eita, que mulher bonita. Eu estou parafraseando que o que ele disse não foi isso, foi pior.
Mas vamos dizer, cara, só que mulher bonita. Eu digo, é. E aí eu desconverso e tento puxar um assunto para falar sobre Deus. A minha carne quer concordar com ele, mas o espírito daquele que vive em mim está dizendo: esse é mais um que precisa de mim como você precisou. Mas e aí, nós temos vergonha de falar? Nós vamos, mas é meio intrusivo. Mas não foi intrusivo o que ele falou também? Ele te considerou como carnal, como igual a ele, e disse: vamos desfrutar da carne? Por isso que muita gente acha crente chato, né? Porque vive só falando de Jesus. Mas você não vive falando todo dia do diabo? Eu posso falar de Jesus. E você pode falar da carne todo dia, não tem problema. É liberdade de expressão. O cara fala da carne todo dia, das coisas desse mundo, dos prazeres desse mundo, e eu posso falar de Jesus todos os dias, do amor dele e da consideração que ele tem por nós, mesmo que todos os dias estejamos lutando. O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, mas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Nós precisamos permanecer nessa verdade, queridos. Vocês que estão em casa, acompanhando a internet, a mesma coisa. Recebam dessa verdade, dessa porção hoje. Nós somos embaixadores do reino de Deus, fomos chamados para representar Jesus. Mas eu não me sinto capacitado. Não é sobre você ser capacitado, é sobre o Espírito que habita em nós. Realmente nós não somos capazes, mas ele disse: nada é impossível para mim. Mateus 19, quando Jesus fala: mais difícil será um rico entrar no reino dos céus do que o camelo passar pela frente de uma agulha. E os discípulos disseram: Jesus, então quem que pode ser salvo? Jesus demonstra que não é sobre ter ou possuir coisas, mas é sobre a fé. Ele disse: nada é impossível para Deus. O que é impossível ao homem não é impossível para Deus. Amém? Vamos orar. Queria que você colocasse sua mão no seu coração, aonde você está. E colocasse sua vida diante de Deus, para repensar as coisas. Tudo que falamos hoje, comece a refletir o que você precisa do Senhor hoje. Reflita o que você está precisando de Deus hoje. Qual o socorro, qual a área da sua vida que precisa de um socorro do Senhor? Porque a mão no coração é porque dele procede as saídas da vida. Então coloca isso diante do Senhor. Coloca teu coração diante dele nessa manhã. E peça para que ele venha sondar o seu coração. Sonda, Pai, o nosso coração nessa manhã, Jesus. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Teu socorro. Nós precisamos da Tua verdade em nós. Estamos aqui, Jesus. Estamos aqui, Senhor. Ajuda-nos e nos socorre nas áreas de fragilidade da nossa vida, Pai.